Aleluia. Vamos fazer uma declaração profética. Levanta a sua Bíblia comigo bem alto e declare assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Abre ela agora lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos ouvir o que no capítulo 21, tá? Ouvir o que o evangelista Mateus escreveu sobre a vida de Jesus, apresentando ele para um público bem específico. Nós vamos falar muito sobre o que Jesus representa para essa comunidade e o que ele representa para nós também. Todos encontraram Mateus 21? Vamos ler a partir do versículo 10, tá bom? E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo coxos, cegos, e os curou. Amém? Só até aí. Você pode se sentar, dando glória a Deus, e aí um aleluia bem forte, em nome de Jesus. Meu povo, o Espírito Santo colocou uma palavra profética no meu coração, e essa sexta-feira, a sexta-feira Fire, é uma sexta-feira onde nós damos a vazão ao Espírito Santo do Senhor, onde nós queremos, pastor, experimentar a graça manifesta de Deus. Não que os outros cultos não sejam assim, Ricardo, mas esse culto é um culto especial, um culto onde a presença manifesta de Deus gera um ambiente de transformação, gera um ambiente de cura, um ambiente de milagre, porque onde Jesus está, nós acabamos de ver, existe virada de mesa. E hoje Jesus te trouxe aqui para te dizer que tem uma virada de mesa disponível para você, hoje e para esse ano todo, em nome de Jesus. Não importa o que você viveu até hoje, o que importa é que hoje Jesus chegou e Ele vira a mesa para mudar essa realidade, mudar essa história, converter para o propósito que Ele tem com a sua vida, irmão. Às vezes nós nos acomodamos vivendo longe, pastor, da essência do verdadeiro propósito de Deus, e era exatamente isso que aquelas pessoas que administravam o templo de Deus estavam vivendo. Eles estavam convertendo os princípios elementares de Deus para a vida do seu povo em corrupção, e se acomodando com aquilo, dizendo: não, é assim mesmo, está tudo bem. Colocavam altas taxas para que o povo pagasse. O que irou Jesus é saber que o propósito é um, o alvo é um, é facilitar, é servir, sabe, é estender a mão àquele que vem de longe, ao pobre, ao necessitado, à viúva. Mas eles pegando esse princípio e convertendo para a corrupção, isso deixou Jesus irado, irmão, porque Jesus, Ele veio a essa terra viver por um propósito, e eu quero agora aplicar isso na nossa vida. Jesus te enviou a essa terra para viver por um propósito. E se até hoje você não viveu o centro do propósito de Deus para a sua vida, hoje Jesus vai dar um tapa nessa mesa, vai virar isso daí para te converter para o teu propósito hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, Ele não se acomoda com as situações, pastor. Ele faz o que tem que ser feito para aquela situação converter ao propósito. Ele não se importou, tia, se ia soar mal Ele dá uma chicotada, se ia soar mal, Ele virar a mesa, pastor, Ele levantar uma cadeira. Ele não se importou com o que iriam pensar sobre Ele. A única coisa que trouxe inquietação para o coração de Jesus Cristo é: o propósito é um, e essas pessoas estão vivendo outro propósito.
Eu preciso fazer a diferença, eu preciso convertê-los, eu preciso guiá-los em um caminho onde o propósito vai ser restaurado, restabelecido, em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra profética na sua vida. Hoje o seu propósito vai ser restaurado, hoje o seu destino vai ser restabelecido, hoje tudo aquilo que se perdeu um dia virou corrupção na sua vida, hoje vai ser restaurado em nome do Senhor Jesus. E se você recebe essa palavra, irmão, se manifesta no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. O ano de 2026 tem muitas pessoas fazendo uma leitura de que será um ano duro, um ano difícil, um ano pesado, um ano economicamente turbulento. Mas eu tenho uma notícia para te dizer: o céu não está em crise, irmão. Se você está em Cristo, o céu não está em crise para você. Não importa qual a rota que esse país estava tomando, hoje vai ter um ponto de conversão na sua vida, e você vai viver o propósito de Deus para a sua vida em 2026, irmão. Não importa o que está sendo anunciado lá fora, o que importa é que nós caminhamos debaixo da bênção do Senhor, e o céu, irmão, não está em crise. O céu nunca entrou em crise. Não é hoje que entrará, irmão. Não é na nossa vez que nós passaremos apertados se estivermos no centro do propósito de Deus. E hoje Deus te trouxe aqui para te fazer entender isso. Não tem misticismo, irmão. Não tem 7 ondinhas aqui para você pular, não. Não tem nada místico para que você experimente o centro da vontade de Deus. Tem mudança de rota, irmão. Mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de fé. É isso que vai te deixar no centro do propósito de Deus. E no centro do propósito dele, irmão, o céu não está em crise. Aleluia. Aleluia, irmão. Pode ser que o inferno esteja planejando um ano difícil. O sistema está tentando fazer com que 2026 seja um ano complicado também, né? Um ano de muitas notícias que vão nos surpreender. Mas entenda isso como distração do nosso adversário. Ele tentando fazer, pastor, com que nós cansemos, sabe, com tanta informação ruim. É para isso que serve, gente, a televisão aí, essas televisões abertas. É só para alienar o povo, deixar o povo recebendo. Glória a Deus, aleluia. O irmão está na fiação aí. Só para deixar o povo recebendo, sabe, essas notícias que deixam a alma do povo abalado. Já estão falando agora no começo do ano, não, 2026 vai ser complicado, 2026 vai ser osso, o país está quebrado, e não sei o que, não sei o que. Então você já olha para esse ano com grandes expectativas, sim ou não? Não, irmão, você já olha falando assim, tudo se perdeu, está tudo difícil, o país está quebrado, eu então... É isso que o nosso adversário quer que você acredite, que o seu sustento vem aqui da terra, irmão. Que você depende de um sistema, que você depende de algum auxílio, que você depende de algum bolso, alguma coisa. Irmão, mas para aquele que caminha no centro da vontade de Deus, aleluia, aquele que não se distanciou do seu propósito de vida, aquele que está servindo a Deus, servindo pessoas, aquele que está engajado com a missão do céu, aquele que acredita nos propósitos, aquele que vive debaixo de decretos espirituais, irmão, para essa pessoa, o céu não está em crise. Aleluia. Se você quer viver isso em 2026, irmão, se manifesta aí, em nome de Jesus, provando que você acredita, que tem fé, que Deus vai te suprir, te guardar, te proteger, te prover em tudo que você precisa em 2026, irmão. É dia de virar essa mesa, em nome de Jesus, passar a olhar o copo meio cheio. Chega de ver copo meio vazio, irmão. Tempo de olhar, pastor, as possibilidades. Sempre em meio a crises nascem grandes oportunidades de resolver algum problema. Enquanto vai estar todo mundo olhando para os problemas, para a dificuldade, para aquela fumaça que é lançada, esteja atento aos impulsos que Deus vai colocar no seu coração. Talvez nasça um novo empreendimento, um novo negócio, um novo sonho, um novo projeto, para solucionar um grande problema que o próprio sistema está causando, irmão. Diante de todo problema, existe uma solução. Aquele que caminha no centro da vontade de Deus, irmão, tem acesso à informação, se antecipa,
está conectado no relógio de Deus, irmão, no relógio do céu, está na frente nas estações, ele não sofre a consequência das tragédias, pelo contrário, ele se antecipa. Pastor, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Olha a história de José, o cenário caótico, fome, desgraça, morte, mas quando ele se conectou no propósito do céu, irmão, quando ele esteve alinhado com o propósito do céu, mesmo em meio a um cenário difícil, através da vida dele, nada faltou, tudo prosperou, superabundou e multiplicou. E no tempo difícil, onde ele estava, havia provisão, havia prosperidade, havia a bênção do Senhor. Por onde esse jovem passou, pastor Laurito, tudo que ele tocava, Deus prosperava. E então a graça de Deus era glorificada, porque naturalmente era problema, era caos, mas porque ele estava vivendo o centro da vontade de Deus, pastor, tudo que ele tocou a mão prosperou, porque o céu não está em crise, nunca esteve e nunca estará. Aleluia. Agora, na vida de José, nós vamos acompanhar muitas renúncias que ele faz. A primeira grande renúncia que ele faz, ele rompe com paradigmas, ele rompe com pensamentos, ele rompe com aquilo que é imposto para ele, pastor. Primeira coisa que ele sai rompendo na trajetória dele: sonhar e acreditar que o sonho que ele teve foi um sonho de Deus para o coração dele. Enquanto todos os irmãos tentavam falar para ele assim: não, você está com coisa, você é um orgulhoso, você se acha. Ele descansou no Senhor, acreditando naquela palavra. Gente, como é difícil hoje em dia nós temos expectativa e esperança de que algo vai acontecer, é algo bom ainda. Quer ver a prova? Cutuca seu vizinho e fala assim: ele vai mexer com você. Ih, vocês estão aqui comigo ou eu vou começar tudo de novo? Cutuca seu vizinho e fala assim: ele vai mexer com você. Quantos aqui já receberam uma palavra profética? Levanta a sua mão assim, ó. Quantos aqui já receberam uma palavra te direcionando, te mostrando qual vai ser o seu futuro, o que Deus tem de expectativa sobre a sua vida? Quantos já receberam uma palavra assim? Agora, quantos estão vivendo a plenitude da sua palavra profética? Quem está surfando aí, vivendo na melhor estação, se melhorar piora? Quem está vivendo isso aqui? Ué, ou você não crê nas promessas que foram feitas, ou falta a inquietude de José descer no seu coração e falar: eu vou acreditar nesse troço, eu vou depositar fé e esperança, porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir as suas palavras, irmão. Aquele que um dia te apontou para um destino foi o mesmo que te trouxe aqui nessa noite para te dar um chacoalhão e fazer você olhar para as suas promessas, para aquilo que Ele te fez sonhar, e mesmo com adversidades, falar assim: eu confio em Deus e eu viverei a plenitude do meu ministério, da minha família, dos meus negócios em 2026. Ah, mas e o comércio? O comércio está servindo ao Deus Altíssimo, e não sei o que está servindo ao Deus Altíssimo. Tudo que existe nessa terra, o coração dos reis, está nas mãos do nosso Deus, irmão. Para Ele virar a mesa na sua direção, irmão, é um estralar de dedo. Demora para o de repente de Deus acontecer, sabe por quê? Porque demora para a gente pôr fé, irmão, nas coisas que são prometidas. E eu volto a dizer, fé não tem a ver com crendice, não tem a ver com pular ondinha, tem a ver com você mudar o comportamento acreditando naquelas palavras. É tipo assim: tá um sol lá fora e o Espírito Santo fala para você: leva o guarda-chuva que vai chover. Aí você olha lá fora, um sol de rachar mamona, e o Espírito Santo dentro do seu coração: leva o guarda-chuva e vai chover. Só eu já passei por isso? Ou tem mais alguém aqui que já passou por isso? E aí você olha lá e fala assim: eu que vou ficar carregando nada? Sai lá fora, não dá 10 minutos de pernada, irmão, pão, vem trovão, tempestade, tufão, aquele sol que estava lá fora desaparece. Só que aí o Espírito Santo, né, vem de novo e fala assim: eu te avisei.
Falei que não era para fazer, falei que era para carregar, falei que era para levar. Dar passos de fé, irmão, é viver de forma coerente com as promessas que Deus fez para a sua vida. Virada de mesa, irmão, não é só fazer bagunça. O que Jesus Cristo fez ali, Ele não chegou lá para causar escândalos, ou para fazer bagunça, para denunciar nada. O que Jesus fez, foi virar a mesa, para que aquelas pessoas tivessem clareza, que aquele lugar foi consagrado para ser uma casa de oração, uma casa onde as petições do povo subiam diante de Deus, um lugar, irmão, onde nós poderíamos, ou aquelas pessoas poderiam se aproximar de Deus. A igreja por si só, ela é só 4 paredes, irmão. Mas quando nós estamos aqui, quando nós nos reunimos aqui, as pessoas que passam por essas portas, elas entendem que a qualquer momento Deus pode falar no coração dela. A qualquer momento Deus pode usar um vaso, Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar um pastor, um profeta, Deus pode usar uma criança para falar com ela, porque ela sabe que esse daqui é o ambiente onde Deus se manifesta. Agora, virar a mesa é você restaurar essa verdadeira identidade, sabe, de quem nós somos, do ambiente que nós geramos e para que servimos. A virada de mesa que Deus está trazendo nessa noite, eu tenho certeza, Ricardo, que trará um resgate, pastor Laurito, sabe, na nossa missão, na nossa identidade, no porquê nós estamos aqui nessa terra, por que Caípa está aqui no Sacomã. E tem uma resposta de Deus para você nessa noite. Pode ser que você chegou aqui pedindo alguma resposta, e Deus tem uma resposta para você nessa noite. Virar a mesa é retomar o governo, governar sobre todas as coisas. Virar a mesa é quando o adversário acha que controla, mas de repente Deus levanta aquele que vem com autoridade. Aleluia. No cenário que Jesus estava, Satanás estava governando ali, porque era corrupção, era mentira, era enganação, era usurpação. Então o Espírito Santo com certeza, irmão, não faria isso. Só pode ser o outro lado, só pode ser o outro time. Mas quando esse ambiente foi gerado, irmão, Deus trouxe Jesus Cristo ali para trazer esse resgate do verdadeiro propósito, do verdadeiro princípio do governo genuíno dos céus sobre aquele lugar. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer entender isso. Deus quer resgatar o governo no céu, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus sonhos. Irmão, é dia da mesa ser virada e a nossa rota ser corrigida, para vivermos os sonhos e os projetos de Deus para a nossa vida. Aleluia, aleluia. Fazer planos é nosso dever, nós precisamos fazer isso. Planejar o ano, caminhar com um propósito. A nossa igreja é uma igreja com um propósito. Você lê aí, as paredes, tudo, você vai ver que tudo aqui tem um porquê dessa igreja. Aqui a gente não faz nada à toa, tudo tem uma intenção. Tudo é intencional, tudo tem um propósito, irmão. Planejar esse propósito é a nossa missão. Buscar em Deus a clareza, pastor, de qual é o nosso propósito, é a nossa missão. Agora, sabe o que conforta o meu coração? É que a palavra dele nos garante que dele vem o querer e dele vem o realizar. Dele vem o querer, o sonho, o desejo, a vontade, a atração, aquilo que nem você entende, consegue decifrar o que você está sentindo, mas só sabe que tem alguma coisa. Quando já passaram por essa fase assim? Fala, nossa, parece que eu não sei, mas parece que sei, ao mesmo tempo não sei. Mas tem alguma coisa me chamando, parece que é Deus te cutucando, irmão. Eu tenho uma notícia para te dar. Você é um bem-aventurado, porque o Espírito Santo está falando no seu coração. Tantas pessoas, irmão, até dentro da religião, como Apocalipse diz, que começaram a amar as obras, e ele está do lado de fora,
batendo e ninguém ouve e abre. E se você está nessa estação de viver eu não sei, mas parece que tem uma coisa dentro de mim assim que está me chamando, é porque você está ouvindo o som da batida. E Deus vai quando você ouvir, abrir a porta, aí Ele vai entrar, dar um tapa nessa mesa aí, virar todas essas situações aí para o teu propósito, irmão. E Ele, na realização, Ele também estará lá. Ele vai te dar o projeto, Ele vai te dar as ferramentas, Ele vai te dar tudo o que é necessário para que você avance. O que depende de nós precisamos fazer. O que nós temos recurso intelectual, capacidade, você não precisa de Deus, irmão, para fazer isso. Aquilo que você tem dinheiro para fazer, você não precisa de Deus. Você precisa ter coragem. Você precisa ter culhão para chegar lá e falar assim: eu vou fazer, eu vou bancar, eu vou me arriscar. Então não adianta você orar e falar assim: será que é da vontade de Deus que eu faço? Irmão, dá o passo. Como diria no jargão dos crentes, põe o pé. Que Deus põe o chão. Dá o passo, irmão. Pega as pedrinhas, vai para cima do gigante. Quem ia ter coragem? O menino que nem a armadura do rei não servia nele. Franzino, quando ele foi para a frente das fileiras do exército, eu fico imaginando o que aqueles soldados treinados, homens de guerra, estavam imaginando. Meu Deus, o mais fraco da tropa está indo lá. O que não tem treinamento, o que não tem arma que dá certo nesse homem. O que será de nós? Se fosse nos dias de hoje, eu acredito que eles já estavam postando hashtag deu ruim. Fala 300. Já estava ligando para a esposa, fala: meu bem, até aqui nos ajudou o Senhor, quero que você seja feliz, aquelas contas lá tá pagas, isso aqui precisa resolver, seja feliz aí, se despedindo, sabe? Tá vendo Davizinho, não aguentava nem com o escudo, meu, e vai enfrentar o Golias, campeão de guerra, além de ser gigante, era campeão de guerra. Todas as probabilidades eram contrárias, irmão. Entenda isso em nome de Jesus Cristo. Não é só na sua vida que às vezes as coisas dão ruim, não. Na vida de todo mundo, às vezes dá ruim também. Na minha, às vezes dá ruim. Na do Gils, de vez em quando dá ruim lá, Gils. Eu sei que você vive no conselho do Senhor lá. Quando você vem para a terra, dá ruim lá ou não? É natural isso daí. Agora, o que nós podemos fazer, nós precisamos fazer, que é diante dos desafios não parar. Diante dos desafios, confiar em Deus. O que Davi fez? Eu carrego uma unção. Deus me separou para algo. Eu confio no Deus que eu sirvo. Esse gigante aí, quem é esse incircunciso? Meu Deus. Tanta coisa que ele podia ter dito. Agora essa expressão, sabe o que traz no meu coração? Que Davi amava a lei do Senhor, irmão. Ele não olhava o gigante como um campeão de exército, um homem muito grande, um homem muito forte, um homem valente, um homem que era marcado por ser um assassino. Ele olhava o gigante a partir da lei de Deus. O incircunciso é quem é essa pessoa que transgride a lei de Deus. Sabe por quê? Que ele vai ter que prestar conta para Deus. E se Deus vai me usar, eu vou lá catar as pedras. Peraí, porque essa treta não é minha, essa treta é de Deus. Ele só vai me usar como instrumento. Teu projeto não é teu, é de Deus. Ele só vai te usar como instrumento. Tudo que Deus te fez sonhar, irmão, acredite, o sonho é dele. Você é só o canal da realização desse sonho. Deus nos fez e nos deu a grande e brilhante oportunidade de construir com ele o que ele está fazendo na terra. Nós temos um grande privilégio, nós temos uma grande chamada de poder construir com Deus o que ele está construindo. Aleluia. Mas ir para frente das fileiras dependia do Davi, e pegar as pedras dependia do Davi. Se posicionar lá e falar: rei, qual era o rei, gente, que aceitaria uma situação dessa, se não houvesse a poderosa mão de Deus ali? Toda a nação seria condenada se o frango não tivesse resolvido. Se Davizinho não tivesse ido lá e resolvido, toda a nação teria sido condenada. Qual o rei que confiaria? Mais fácil confiar
No Mike lá da academia, o Marcelo grandão assim, ó, o Bruno ali, ó, fortão. O Bruno já vai entrar para os bravos lá, tá, gente? Pode já adicionar ele lá no grupo dos bravos lá. Tamanho do homem, querer de segurança na minha equipe, rapaz. Quem tem maiores probabilidades de ter sucesso? Em quem que nós deveríamos confiar para nos defender? Nesses homens grandes assim, igual o Ricardo? Ou nos dias? Naturalmente, irmão, todos escolheriam os fortes. Mas aquele que sente o comando de Deus, não olha como o olho natural vê. Nós podemos olhar para o Gilson e achar que ele não tem tanta força como os outros têm. Mas Deus não vê a força natural. Deus vê o tamanho da fé desse homem. Decidiu abrir mão de tudo que ele podia viver para viver o propósito da vida dele. Viver por uma missão, por uma chamada. Podia estar trilhando qualquer tipo de carreira, podia estar em qualquer outro lugar, ganhando dinheiro. Mas decidiu entregar a vida dele para servir no altar do Senhor, conduzir a igreja em adoração, gerar um ambiente profético. É isso que Deus vê, irmão. O demais, Ele cuida, Ele provê, Ele satisfaz, Ele provê, Ele dá conta, irmão. Deus nunca vai te dever nada. Acredite nisso. Agora, todas as vezes que um propósito é corrompido, o céu responde, levantando um ungido. Aleluia. Aquele propósito foi corrompido dos responsáveis pelo templo, pela casa de Deus, favoreceu o povo. Sabe o que estava acontecendo ali? Vou falar rapidinho para vocês contextualizarem. As pessoas de tão distante precisavam pegar um animal doméstico e trazer até o templo para sacrificar. Só que eles vinham de tão distante, irmão. Não tinha Uber, não tinha metrô, não tinha avião, não tinha nada. Eles tinham que vir na sola da bota. Então foi criado uma lei, pastor, que eles poderiam vender esse animal doméstico lá na sua região, então tão distante, pegar aquele dinheiro e quando chegasse de novo na porta do templo, ali tivesse um outro animal que ele conseguisse recomprar aquele lá com o mesmo dinheiro que ele vendeu o dele lá em casa. Vocês estão entendendo? Aí o que começou a acontecer? A corrupção entrou quando o homem que vendia seu animalzinho doméstico lá então tão distante, quando chegava aqui para comprar de novo, estava 3 vezes mais caro. Primeiro ele tinha que fazer um câmbio, já não era mais qualquer moeda que aceitava, era só o shekel, só a moeda do templo. Aí nesse câmbio já, ele entregava 100 e recebia 70. E aí quando ele ia comprar o bichinho de novo que ele vendeu por 70, estava 210. Ou seja, irmão, roubavam as pessoas. Então o propósito foi bom, sim ou não? A ideia era ótima, excelente, validada pelo céu. Vamos favorecer, servir as pessoas. Só que no processo entrou a corrupção, o propósito foi corrompido. Então o ungido do Senhor aparece naquele lugar e restaura, restabelece as coisas. Sabe o que Deus colocou muito forte no meu coração? Eu tenho aprendido que nós caminhamos em ciclos da nossa vida. Daqui a pouco eu vou entrar em um outro ciclo de tempo aí, né? Daqui 2 dias eu vou entrar no ciclo dos 35. Ainda estou no ciclo dos 34. Vou virar 35. E eu aprendi, pastor, que a caminhada com Deus ela é assim também. Nós vamos caminhando em tempos, em estações. E para cada tempo, para cada estação, Deus se revela de uma maneira diferente, de acordo com a nossa capacidade de compreender quem Deus é para nós. Faz sentido? Então no seu primeiro momento, no seu primeiro ciclo, Deus vai se apresentar para você com a sua capacidade de compreender Deus. O que todos entendem sobre Deus? Que Deus é amor, que Deus é esperança, que Deus é o bonzinho, que Jesus é o menino Jesus da manjedoura. E essa é a primeira estação da infância, a primeira infância espiritual, é isso aí. Tá bom, aprendeu. Agora nós precisamos viver de forma que as experiências com Deus vai nos apresentando um Deus de uma forma um pouco mais diferente. Aí sai desse Deus amor, sai desse Deus que tudo pode, vem como está, e aí ele se apresenta como um pai. O pai ama, sim ou não? Quantos são pais aqui? Levanta a sua mão aí.
Qual a medida do seu amor pelo seu filho? Consegue mensurar? Mas um dia você já não teve que chamar a atenção do seu filho? Um dia você já não teve que brigar com seu filho? Todo dia. Um dia você já não teve que, meu Deus, um dia você já não teve que ser duro com o seu filho? Então Deus se apresenta como pai em uma nova estação, porque Ele continua te amando, irmão. O amor de Deus nunca vai mudar, só que agora Ele apresenta alguns limites para você. Você pode ir até aqui, presta atenção. E mais, o pai é aquele que dá destino. O pai é o que forja caráter, forja identidade. O pai é aquele que vai apontar a criança, o filho, para a vida futura, que vai preparar o filho para a vida. A mãe é mais assim, mãezona, né? Dá um alimento, coração e tal. Agora o pai é aquele que aponta um caminho. Às vezes tem que ser duro, trazer a correção. Aí Deus apresenta isso. Daqui a pouco Deus muda de novo a estação. Quando você entende o seu lugar de filho, começa a usufruir do lugar do filho. Aí Deus fala assim: peraí, que agora chegou a hora de eu te levar para a estação da santidade. Santo Deus eterno. Quantos lembram da pregação da prensa? Olha a prensa, olha a prensa, olha a prensa. Para cada ciclo desse, pastor, é uma prensa que vai extraindo de nós, sabe, o melhor. Então quando o propósito é corrompido, ali Jesus foi usado por Deus para restabelecer a ordem, restabelecer o princípio, restabelecer as coisas. Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer uma virada de mesa, para que a sua vida, dentro desses ciclos que você está vivendo, eu não sei em qual você está, mas não importa em qual você está, não importa, porque todos eles Deus tem condições de te transicionar, de te virar a mesa, de te fazer apontar para o seu destino profético. E quando você estiver no centro do teu destino profético, irmão, vai chegar a vez de que Deus vai levar você para dar tapa em alguma mesa, para restabelecer o governo em alguns lugares. Em nome de Jesus, recebe essa palavra que é profética no seu coração. Em nome de Jesus, existem lugares dessa nação que precisam dos ungidos de Deus, para que esses lugares sejam restaurados e resgatados, para que o propósito seja restabelecido, para que a unção do Senhor chegue em determinados lugares, quebrando a corrupção, quebrando as trevas, dissipando as trevas, colocando fora a pobreza, a desigualdade, a miséria, as doenças. Irmão, chegará o tempo em que nosso nome será cotado por aqueles que carregam a presença que despedaça todo o propósito corrompido. Aleluia! Chegará o tempo que o nosso CEP será conhecido como CEP do homem de Deus. Eu estou com um grande problema. Vai em tal casa, em tal rua, porque lá tem um homem de Deus, e quando aquele homem ora, Deus desce na terra e ele muda a sua história. Preciso de uma resposta de oração, então vou te dar um endereço, porque naquela casa tem uma mulher que gasta a vida dela orando, e Deus vai usar a vida dela para te trazer uma direção, te trazer um destino, te trazer uma palavra, desatar algo sobre a sua vida. Irmão, quando tem a mudança de estação, primeiro Deus nos muda, nos molda, para depois nos usar como fonte profética para essa nação. A palavra do Senhor nos garante, irmão, que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Não é só para que a nossa vida seja vivida em abundância, é para isso também, mas além disso tem um propósito, irmão, que é religar e reconectar a humanidade com Deus, e só existe um jeito de fazer isso, é avançar e tomar território, irmão. Não é pedir licença para Satanás sair, não, é tomar território. Onde há trevas precisa haver o quê? Luz. Onde há doença, irmão, precisa entrar a cura, em nome de Jesus. Ou nós acreditamos que o nosso Deus é Jeová Rafá, é o Deus da cura, é o Deus que vence o câncer, é o Deus que vence qualquer tipo de doença, irmão. Ou então não tem sentido nenhum o que nós estamos fazendo aqui. Aleluia. O poder do evangelho genuíno é colocar em liberdade os que estão cativos, aqueles que estão prisioneiros, e nem sempre é uma prisão, é um CDP, é uma cadeia. Às vezes tem muitas pessoas que estão em cadeias mentais,
não consegue olhar a vida como Deus a desenhou para que você vivesse, só consegue olhar a sua vida limitada. Não, é assim mesmo, não mexe com isso aí não, isso aí é tragédia, nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim, está amarrado, irmão. Deus te trouxe aqui hoje para te apresentar o verdadeiro evangelho. Se você decidir sair daqui hoje, numa nova estação, sabe, com a mesa virada, falar assim: eu vou fazer diferença, eu vou abrir minha casa vai virar uma célula, eu vou fazer, nossa, Satanás vai ter que fazer plano no inferno para tentar pensar que vai chegar perto da minha vida, porque não vai dar conta. Eu vou ser o caos lá no inferno, irmão. Pastor, levanta a cadeira aí, pastor, em nome de Jesus. Agora, sabe qual é o grande problema? É difícil a gente compreender isso daí, ó. Virar a mesa não é só uma palavra motivacional que você está recebendo aqui hoje. Porque se você receber isso como uma empolgação, como uma palavra motivacional, você vai sair daqui, ó, e provavelmente o seu problema ou está ali, ou está quando você chega em casa. Aí você vai chegar lá e vai falar: tá vendo? Nada mudou, não teve mesa nenhuma virada. Esse pastor aí, não sei não, está virando coach. Irmão, quando você recebe uma palavra profética e decide viver por ela, teu comportamento tem que mudar. Naturalmente, sabe o que o teu cérebro vai te fazer pensar? Como você pensava até hoje, te trouxe até aqui. E quando você pensar em fazer alguma coisa diferente, a primeira coisa que vai vir é fadiga, porque você está indo para o desconhecido. Ah, não, mexe com isso não. Quando já pensaram em ir para a academia? Vai escrever AKD, já cansou, fala: deixa para lá. Agora, virada de mesa é virar nos ambientes, irmão. Onde você está, você tem que influenciar esses ambientes, ou estar em um ambiente sadio, para que você seja influenciado a se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, irmão. Não vamos virar crente, não. Às vezes crente é chato. Classe para ser chato, às vezes é crente, é ou não é, pastor? Decida ser um ser humano melhor, irmão. Uma pessoa leve, sabe, uma pessoa feliz, uma pessoa com palavras de ânimo, palavras legais, sabe, uma pessoa gentil, que nós queremos ficar perto muito tempo do seu lado. Agora tem umas pessoas, irmão, quando começa a falar, você já fala assim: meu Deus, eu acho que eu tenho que ir para outro canto. O ouvido já dá... Decida ser um influenciador de ambientes, ou então procurar um ambiente sadio, que você seja influenciado a ser uma pessoa melhor, irmão. Ah, não, vou ficar com meus amigos aqui. Então, sinto muito, guerreiro, você vai ser sempre uma pessoa que vai assistir o que o céu está fazendo. Nunca vai ter uma história para contar, nunca vai ter um testemunho para falar assim: não, eu orei para o cara que estava com dor de dente, a dor acabou. Nunca vai ter um testemunho, pastor Laurito, de uma palavra profética, de uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria. Deus te revelar a vida de uma pessoa sem que você saiba. Deus te usar como resposta de oração, até numa conversa informal. Irmão, quando eu trabalhava com vendas, eu ia em marmorarias, e às vezes do nada, do Neidas, como diz minha esposa, do nada, estava atendendo lá, fazendo o meu pedido e tal, de repente vinha assim: sabe tal coisa, assim, assim, assado? Rapaz, devia ser assim, 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 não é? Aí a pessoa, pá, começa a chorar lá. Ei. Nossa, eu estava orando para que Deus falasse comigo sobre isso. Irmão, eu não estava ali para pregar para ninguém, eu nem preguei. Mas Deus usou uma pessoa disponível, que ouviu uma voz aqui, pegou e falou. E o que aconteceu? Eu trouxe uma resposta para alguém que estava precisando. Quando você vai começar a colecionar esses tipos de testemunho? Virar a mesa com intencionalidade, virar a mesa na rota que você estava indo. Estava indo em uma direção. Quando você vira a mesa, irmão, você precisa ir em uma outra direção. A direção da corrupção naquele templo acabou, e a glória de Deus foi restabelecida. Assim que Jesus fez o que fez, quem começou a subir ao templo? Os coxos, os doentes, os enfermos. Acabou o pedágio, irmão. Aquele que precisava conseguiu ir lá receber a cura.
mudança de rota. Recalcule o seu ministério, irmão. Se tem uma coisa que nós vamos dar contas quando nós chegarmos diante de Deus, é como você gastou a sua vida na terra que eu te dei. Olha que interessantíssimo isso daqui. Eu não sei quem inventou esses nomes, mas existe desde sempre e tem mistério nisso daí. O passado é um tempo que nós não temos mais. Tem como você voltar lá no seu passado? Tem como você voltar na hora que você está tomando banho para vir para a igreja? Tirando que eles não tomam banho, né? Mas aqui, tem como você voltar lá? Não tem. Então o passado você não tem, já acabou. O que ficou foram memórias. O futuro, dá para você ir lá na sua noite de sono, que agora dá para você ir lá agora? Você também não tem, irmão. Você tem uma expectativa do que pode acontecer. Pode ser que eu vou sair daqui depois que todo mundo for embora, aí que nós vamos para nossa casa. E pode ser que eu chegue em casa e está tudo bem, eu vou subir, vou deitar e dormir. Como o salmista diz, né? Em paz me deito e durmo. Pode ser que isso aconteça, mas eu tenho garantia que isso vai acontecer? Nenhuma. Agora, sabe o que nós temos de verdade? Qual o tempo que nós temos? Como é o nome? É uma dádiva que Deus te deu. Olha o nome, presente. Viva com intensidade, irmão. Viva com intencionalidade o teu presente. Pare de estar ausente no seu presente. Se é que você consegue me entender aqui, em nome de Jesus, escuta o que o Espírito Santo está querendo te falar nessa noite. Deixe de estar ausente no seu presente. Desliga esse telefone e esteja presente nos lugares e nos ambientes, para as pessoas que Deus tem te colocado. Somente assim você vai começar a ouvir a voz do Altíssimo para responder a resposta da oração de alguém, irmão. Aleluia, aleluia. É tempos, irmão, é tempo de fazermos a diferença, é tempo de escrevermos história, é tempo de vivermos pela nossa chamada, pelo nosso ministério. Não é mais tempo de vivermos, é porque passou, irmão, passou. Você foi vítima, já foi, deixa isso para lá. Para de ficar trazendo a dor de um tempo que você nem tem mais, em nome de Jesus. Passa um delete aí nesse troço e vai viver o teu presente, o que Deus está te chamando para viver hoje. Recalcular a sua rota, para que daqui a pouco você seja um instrumento ungido do Senhor, irmão. Aleluia. A habilidade pode te colocar em lugares. A habilidade que Deus te deu pode te colocar em lugares estratégicos. Preste atenção nisso aqui, é profético também. Mas a unção que Deus vai derramar sobre a sua vida vai te colocar em lugares de governo, porque a unção faz o que nenhuma habilidade faz. A unção quebra jugo, irmão. A unção é território sendo tomado, é reino avançando. A unção, irmão, é o reino do céu se movimentando através da sua vida. É você tendo ciência de coisas que você não tem como saber, irmão. É a informação do céu vindo para a terra. A unção que Deus quer derramar sobre a sua vida nessa sexta-feira, irmão, vai te colocar em lugares de governo. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Suíça, irmão, foi só o primeiro. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Lugares estratégicos é o que Deus tem desenhado para cada um de vocês aqui, irmão. Porque você é bonito e cheiroso? Não, porque Deus tem um propósito com a sua vida, guerreiro. Aleluia. Eu tenho certeza que esse culto podia estar lotado, com as multidões, toda essa multidão de pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. A galeria aí, ó, a galera da galeria, aleluia, faz barulho aí a galeria, em nome de Jesus. Podia estar lotado, mas sabe por que vocês estão aqui? Porque muitos são os chamados. Se você está aqui, irmão, é porque Deus te escolheu para receber essa palavra no seu coração. Recalcular a sua rota, recalcular o seu ministério, te alinhar para o centro da vontade dEle, para que então Ele consiga te enviar como ungido do Senhor, que vai destravar ambientes, destravar destinos, quebrar julgos, irmão, libertar pessoas, pôr liberdade o cativo. A tua missão é maior do que a sua vida, acredite nisso, irmão. Não tem a ver com a gente, tem a ver com aquele que nos promove, para que Ele expanda o reino dEle aqui nessa terra. E se você recebe essa palavra, irmão, se manifesta no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. O problema, põe um problema aí rapidinho para a gente fingir que está acabando.
problema é o seguinte, irmão, o ano muda, 2025 acabou. Quem tinha alguma coisa para resolver em 2025, lascou-se. Não resolve mais. E se for atrás de resolver agora, tem juros, tem correção, agora já está todo enrolado. O ano muda, o tempo passa, irmão. Agora, olha só que forte aquilo. Vai passar o ano, se você não mudar, vai chegar dezembro de novo. E a pergunta não é se o tempo vai passar. Você sabe que o tempo passa, sim ou não? Ontem eu era criança da EBD dessa igreja, gente. Ontem eu era a criança que estava sentada no primeiro banquinho que meu avô fez na garagem dele para essa igreja, para meu pai poder pregar o evangelho lá. Hoje eu estou aqui. Hoje meu avô está lá na glória. O tempo passa, sem dúvida. Essa não é a pergunta. Agora a grande pergunta é: quem você será quando o tempo passar? Ungido do Senhor? Aquele que teve a sua rota recalculada? Aquele que um dia deu um tapa na mesa e falou: não vivo mais a mesma coisa? Responda essa pergunta no seu íntimo, sabe? Decida o mais rápido possível corresponder a essa chamada, porque o tempo vai passar, irmão. E eu falo por conhecimento de causa. Uma das piores sensações que a gente pode ter, sabe qual é? A sensação de tempo perdido. Que isso não tem como resolver. Ou você lida com as emoções para se equilibrar e não sucumbir, ou a depressão está logo ali. Não tem outra alternativa. A sensação de tempo perdido, irmão, é um câncer, é uma desgraça. Não queira passar por isso. Não pague para ver. Está aqui uma pessoa que pode falar com você com experiência nisso. Perdi anos da minha vida que, se eu pudesse, pastor, ter aproveitado aqueles anos, com certeza absoluta, a minha vida estaria hoje em outros patamares. Então decida viver de uma forma que você vai chegar em dezembro e falar assim: valeu a pena. Valeu a pena viver esse ano. De verdade, gente, do fundo do meu coração, eu cheguei no final de 2025 com essa sensação, pastor, que valeu a pena. O ano de 2025, para mim, pastor Marcelo Júnior, foi um ano que valeu a pena viver 2025. Ano de conquistas extraordinárias, de bênçãos sem limites. Não, irmão. Mas se eu olho para a minha trajetória, janeiro de 2025 e agora janeiro de 2026, eu sou outra pessoa. Em um ano. Errei, aprendi. E hoje o meu jeito de ver algumas coisas que em janeiro seria outro, hoje já é diferente. Eu tenho certeza que em janeiro de 2027 eu vou estar soltando fogos no dia 3, dia 4, dia 5, eu vou estar valeu demais a pena 2026. A mesa foi virada, a unção desceu naquela sexta-feira, tudo foi mudado. Aleluia, o coxo foi levantado, o enfermo foi curado, as posições estratégicas foram conectadas, o destino e o propósito foi alinhado. Valeu a pena viver esse ano. Viva de forma com que 2026 vale a pena ser vivido, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar para a gente fingir que está acabando, em nome de Jesus. Chega de viver espiritualidade contemplativa, só de ficar vendo as coisas, ouvindo pregações. Chega de assistir mover como espectadores, irmão. Chegou o tempo de sermos embaixadores do reino dos céus. É para isso que estamos aqui. Você não foi chamado para apenas sentir Deus. Você foi chamado para representar Deus. Lembra dos ciclos de estação. Teu destino final é se tornar um representante até que Ele venha. Ser uma carta viva até que Ele venha. Em nome de Jesus. Já chega de ter que precisar de uma música para sentir nossa, deu até quase que eu chorei aqui.
precisar de um ambiente, precisar de uma oração. Tudo isso é bom, mas para aqueles que estão no começo da jornada, foca, irmão, no teu propósito. Foca em se tornar uma carta viva. Foca em se tornar um embaixador, aquele que tem os decretos emitidos pelo reino. É isso, esse é o papel de um embaixador. Na nação que ele já chega com um documento assinado pelo seu governo, irmão. Onde nós chegarmos, as palavras que vamos liberar, gente, recebe isso no seu espírito, que isso é muito profético. Nos ambientes que você chegar, as palavras que você liberar serão decretos que já foram emitidos no reino dos céus, porque você se tornará um embaixador do reino dos céus aqui na terra. Aleluia. Teu conselho será um conselho de sabedoria. O embaixador não pede licença para passar, irmão, ele emite decretos. Vire a mesa de uma forma prática, vire a mesa nos ambientes, vire a mesa com intencionalidade, vire a sua rota, recalcule o seu ministério. A IPA é uma igreja séria, uma igreja que gera oportunidades, é uma igreja que você tem condições de aprender, de crescer, de que alguém pegue na sua mão e te leve para o próximo nível do ciclo da sua vida. Não importa em qual você está, o que importa é que Deus quer te chamar em uma nova medida. Eu quero aplicar essa mensagem falando com vocês de uma visão que tem na Bíblia. O profeta Ezequiel, está escrito lá, ele foi posto diante de um rio, e um anjo estava o guiando, e o anjo media uma quantidade, pegava um cordel de medir, e ele ia lá e media uns côvados, e onde ele chegava, da distância que o profeta estava, ele falava, vem, e o profeta ia, e quando o profeta chegou na primeira medida, eram águas que davam no tornozelo, vamos traduzir o troço, tornozelo, ufa, estou dentro do mar, olha o anjo, ó. Tem uma nova medida, olha o que o anjo fazia, um novo cordel, pisa aí que eu vou levar agora para cá, aí chegava aqui, nova medida, vem, já era uma água que dava nos joelhos, nossa, agora né, deu para sentir mais a temperatura, agora já deu para sentir até o movimento da água aqui, ó, tá tudo bem, olha o anjo, tem uma nova, repete comigo, irmão, tem uma nova medida, tem uma nova medida espiritual para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Já chega de viver de águas pelos artelhos, já chega de viver de águas pelos joelhos. Sabe a nova medida que Deus quer te levar hoje? Onde são águas tão profundas que não dá pé, irmão, são águas para se nadar. E sabe o que isso me ensina, em nome de Jesus? É um lugar onde nós não temos mais governo, você vai para onde o rio te leva. Deixa Jesus te colocar no rio dele, governar a sua vida, virar essa mesa, virar a rota e te conduzir em águas profundas, e lá você encontrará verdes pastos para pastar, em nome de Jesus. Aleluia, celebre a Deus com intensidade. Se você recebe essa palavra, em nome de Jesus, tem uma nova medida sobre a sua vida, tem uma nova medida sobre a sua casa, tem uma nova medida sobre essa igreja, tem uma nova medida sobre essa região, e nós de forma proféticas liberamos uma nova medida para o Sacomã, para a Vila das Mercês, para essas ruas que estão conectadas, que os vizinhos da frente, os vizinhos de trás, os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, todos contemplem a nova medida que Deus está levando aí para hoje, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos junto, guerreiros, vamos fazer a diferença, vamos escrever história, vamos deixar um legado, vamos viver de forma coerente com o nosso propósito de vida. Vamos virar a mesa hoje em nome de Jesus.